sou a Mari, você tá no Vivendo do Ateliê. Se você não sabe do que eu falo, do que este canal fala, então eu vou te deixar um card aqui para contar a minha história. Mas te antecipando, eu falo aqui sobre empreendedorismo para artesãs em geral. Eu falo sobre empreendedorismo para costureiras. Aqui nesse canal eu te ensino a precificar, a usar a internet de uma forma inteligente, a colocar suas fotos bonitas numa rede social, a usar outras plataformas como loja. Então esse é um canal para alavancar os seus negócios. Então se você não sabe bem do que eu tô falando, vou deixar o card, você acompanha aí, tem um monte de informação legal nesse canal. Dá uma vasculhada aí e vê o que te interessa aí, o que pode te ajudar com essas demandas do seu ateliê. Bom, e hoje eu tô aqui para tirar uma dúvida. Aquela dúvida que todo mundo já teve quando pensou em personalizar suas peças e aumentar o valor do seu produto, aquela história do valor agregado e tudo mais. Existem algumas formas de você personalizar e criar um valor agregado nos seus produtos. Uma delas é a bordadeira. Então você pode comprar uma bordadeira, é um investimento alto, mas ela faz os trabalhos que valorizam, né, o que você tá para entregar para sua cliente. Então, depois que eu comprei minha bordadeira, eu consegui aumentar meu preço de venda das minhas peças em 20 e 30%. Coisa que é muito difícil aconteceria se eu não tivesse uma forma de personalizar. Então, qual é a dúvida recorrente? Compro uma bordadeira ou compro uma sublimação? Eu já tive a sublimação e eu amava a minha máquina sublimática. E assim, são coisas diferentes que personalizam, mas que fazem trabalhos diferentes. Um exemplo, com a bordadeira eu sempre fiz trabalhos de peças infantis, porque eu acho que o ponto bordado tem uma delicadeza, isso traz um aconchego, as mães procuram coisas mais delicadas para os bebês. Já a sublimação, eu trabalhava com tudo que você possa imaginar em sublimação. Então, presente, chinelo, abadá de carnaval, lembrancinha, coisas de criança, kits de higiene pessoal para crianças, escolar, idade escolar, eu fazia. Então são coisas diferentes, mas tudo é adaptável. Você pode fazer os seus kits de higiene pessoal com a bordadeira e você pode sublimar as peças que você vai costurar. Só que pra mim, na minha opinião, né, na minha visão, eu acho que o bordado fica mais legal para peças infantis e para peças de bebê, e é o meu nicho hoje. Então por isso que eu abri mão da prensa sublimática. Mas eu trabalhei com ela durante 2 anos e eu tenho uma experiência para contar para vocês, então a gente pode comparar uma coisa com a outra. Primeiro, você precisa saber qual é a proposta, né? O que você vai querer trabalhar. Se você vai trabalhar com peças de bebê, eu acho mais legal a bordadeira. Se você vai trabalhar com coisas de festa, tipo copo, chinelo, abadá, camiseta, aí eu acho mais legal a prensa sublimática. Então você tem que olhar aí de acordo com o seu nicho ou com o perfil que você escolheu de trabalho, o que você vai, né, preferir usar. Mas eu vou te contar como são as duas aqui no meu ateliê, como eu uso. A prensa sublimática, eu trabalhei com ela por mais ou menos uns 2 anos e eu amava a minha prensa sublimática. E foi antes de eu aprender a costurar. Então, hoje eu acho que aproveitaria muito mais a minha prensa, porque eu costuro, então eu poderia sublimar as peças com a estampa que eu já desenho e, né, costurar na minha máquina. Então eu acho que hoje eu aproveitaria muito mais a minha prensa do que eu aproveitei no passado. Antes eu só sublimava peças prontas, então eu sublimava camiseta, chinelo, caneca. E falar que eu sublimava peças prontas não quer dizer que a prensa é só você botar lá e que ela vai passar o desenho lá pro seu negócio, não vai. A prensa sublimática ela é composta de várias partes, então você precisa ter estes acessórios e recursos para o seu trabalho ficar bem feito. Não é em qualquer caneca que você consegue prensar. Caneca ela tem que ser resinada, então ela vai aderir à impressão térmica, né, dentro dessa resina. Então não é qualquer caneca, então essa caneca específica custa um pouco caro. Você precisa da prensa plana. Se você for fazer camiseta, boné, azulejo, toalhinha, capa de almofada, então essas coisas prensa plana. E ela é ótima. Eu tinha uma, se eu não me engano, ela era 40 por 40, aquela jacaré. E aí fazia tudo isso com perfeição. Você precisa de uma impressora EcoTank sublimática
E a tinta de sublimação é um pouco cara, mas ela rende bastante, dá pra fazer muito trabalho com um tanque de tinta. Que mais você precisa? Papel, o papel é especial para sublimação, geralmente ele tem fundo azul, às vezes tem o fundo branco, mas eles não ficam nítidos na impressão, então você não tem como você saber exatamente se a arte que você fez ficou perfeita. Você só vai saber quando você prensar e aí você pode, né, estragar o seu treco. Ou não. Então é um negócio de sorte, um sustinho que você ter mini infarto ali no coração. E você tem, além da prensa, se você for fazer só planos, coisas como camiseta, capa de almofada, toalha, essas coisas, a prensa plana te atende. Agora, se você for fazer caneca, copo de bar, se você for fazer caneca de vidro, coisas circulares, tubulares, então você vai precisar da prensa de caneca, que é uma chinesinha. Eu tinha a chinesinha, mas tem outras marcas aí no mercado. E assim, eu vendia muita caneca. Muita caneca. Início de ano, o que eu fazia de kit escolar, eu prensava a caneca com o personagem da criança, o nome da criança e a toalhinha de boca também com o nome da criança e o personagem para fazer o kit. Eu fiz muito. Sabe o que é muito? E aí, foi uma época que eu tinha acabado de comprar a máquina, eu fazia os kits que as mães encomendavam no Facebook e eu entregava nos metrô. Então, eu fiz muito disso, ganhei muito dinheiro com isso. Fui na escolinha pegar o uniforme para poder sublimar o logo da escola, agências de festas para ver se tinha algum trabalho de camiseta, abadá, coisas de empresa que geralmente empresas fazem. E era isso que eu fazia então. Sim, você vai precisar da impressora, da prensa tubular. E o que mais você vai precisar? Você vai precisar de um computador. E um computador razoavelmente bom, porque você tem que instalar um programa de edição. E se você achou que você ia prensar lá e o desenho ia sair da sua cabeça e entrar na máquina, não, você tem que projetar esse desenho. Eu usava o Corel. E o Corel é uma ferramenta pesada, ele cria geralmente 2 arquivos quando você salva, então a sua máquina tem que ter uma capacidade ligeiramente boa para poder trabalhar com isso. Eu nunca tinha mexido no Corel quando eu comprei a prensa sublimática, o meu kit de sublimação. Eu aprendi tudo vendo do YouTube. É possível? É possível. Você vai quebrar sua cabeça até você acertar as coisas? Vai. Mas depois que você acertou, você criou as estampas que você mais usa, os modelos nos gabaritos que você mais usa, depois você só vai personalizando. Mas você vai precisar ter uma noção de computador, você vai precisar ter uma noção de imagem, mesmo que você aprenda isso na internet. E isso as pessoas não te contam. Elas falam que você simplesmente tem que ter o kit e sair prensando. Mas essa imagem vem de algum lugar e geralmente é de um computador, de uma imagem que você criou, ou editou, ou comprou essa imagem e personalizou. Então, você precisa ter conhecimento sobre o computador e imagens. No mínimo, o Corel é a ferramenta que eu usava, que eu achava mais fácil, mas existem outras. E aí você, né, começa a sua empresa de sublimação. Que, vou te falar, dá dinheiro, é uma empresa muito legal. Só que a matéria-prima é volumosa, você precisa de passa pro estoque. Quando você encontra uma promoção de caneca, camiseta ou chinelo, você geralmente compra no volume sem ter um destino para isso, então você tem que guardar, porque aí quando você for usar, aquilo tem que estar hábil para uso. Então tem que pensar em tudo isso. E aí eu fiquei, né, trabalhando com isso, eu e meu pai, durante 2 anos, e a gente, né, bancava a casa com isso. E era um trabalho super bom. E assim, o ano que eu comprei a sublimação, eu nem fazia muitos trabalhos na internet, então era muito mais no boca a boca e batendo nas escolinhas, nas empresas, do que realmente vendendo na internet. Então, tá aí uma dica, é possível ganhar dinheiro com isso e ainda hoje, com o recurso da internet, você pode fazer muito mais coisas assim. O que eu tinha para falar da sublimação, eu acho que é isso. É um investimento alto, vamos falar de, né, dinheiro. Eu comprei há muito tempo atrás. Eu acho que foi em 2016, se eu não me engano. Em 2016 eu paguei 4 mil reais no meu kit. É caro. Eu comprei de uma amiga, já era de segunda mão. Eu comprei com um estoque. Com o estoque eu consegui pagar a máquina, né, com as coisas que eu vendia. Então dá pra ganhar dinheiro e, né, bancar os custos da produção em si. Mas o investimento foi mais ou menos isso. Tirando papel, tinta, essas coisas que você, né, precisava para o uso diário. Eu tinha muito material, então eu fazia tudo isso num ateliê que eu fiz na garagem do meu pai, que era maior o espaço que eu tinha.
E sim, precisava de espaço maior para armazenar as minhas coisas. E é isso, mais ou menos uns 4 mil reais eu gastei de investimento nessa sublimação. Mari, hoje você compraria uma prensa sublimática? Então, eu vendi a minha prensa sublimática no ano passado. E ela ficou um ano encostada, parada, porque meu ateliê não cabia uma prensa. Eu morava num apartamento, né? Como vocês sabem, como acompanham minha história. E eu morava num apartamento pequeno, meu ateliê era muito pequeno e não cabia a prensa. Então ela ficou encostada um ano e meio. E aí eu vendi o ano passado. Eu acho que eu não compraria uma prensa sublimática novamente. Porque, né, é muito material, é muito espaço, tem que ter uma dedicação para ela. Mas existem os outros recursos que talvez eu, né, compraria. Que é uma prensinha pequenininha que você prensa filme de corte. E eu tenho feito trabalhos com filmes de corte, só que eu faço ele, né? Eu corto na minha silhuete e ao invés de sublimar, eu passo a ferro. Então essa maquininha talvez eu compraria. Eu vou deixar aqui umas imagens da maquininha e da outra prensa de sublimática de estampas maiores, que é um quadradinho. Se eu não me engano, ela tem 25 por 25 e você pode fazer estampa de camiseta com ela, sem a pressão, porque ela é só a temperatura, então tem que ser silk, filme de corte, né, esse tipo de coisa. E talvez isso. Talvez hoje eu não tivesse, né, investido 4 mil reais numa sublimação. Porém, se eu não tivesse a bordadeira e tivesse numa outra situação, vamos supor, quando você tem uma sublimação, você pode criar estampas, estampar no gabardine, estampar num Oxford e costurar suas peças exclusivas com a estampa que você criou. E eu ia gostar de fazer isso. Então eu não tenho hoje mais a minha prensa, mas eu ia gostar de ter feito isso. Talvez, se eu fosse comprar uma prensa hoje, seria para esse uso. Vocês já viram aqueles painéis que vem na internet? Que é um painel, e aí ele tem o formato já da necessaire, ele tem o formato da bolsinha, você só corta ao redor e costura. Geralmente, esses painéis são sublimados. Tem 1 milhão de costureiras e ateliês que sublimam suas próprias peças, assim. Você pode sublimar em muitas coisas, desde que ela seja com um alto potencial de poliéster na composição, no caso de tecidos. Então, Oxford, gabardine, tecidos que são compostos por mais de 70% de poliéster, eles são bem-vindos na sublimação. O ideal é que seja 100% poliéster, então tem que dar uma balanceada aí. Por isso que eu não acho tão legal para peças de bebê, porque peças de bebê, geralmente, eu aqui no meu ateliê, eu uso 100% algodão. E algodão, quando você sublima, ele sai na água. Então, tá aí uma dica. Agora, vamos falar da bordadeira. Eu tenho uma bordadeira há mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos, que eu me lembre. Eu sempre quis ter uma bordadeira. Meu marido fala que quando a gente começou a namorar, eu já falava que eu queria ter essa bendita dessa bordadeira. E eu sou casada há 12 anos, então você imagina o tanto que eu falei dessa bordadeira pro meu marido. Falei que ela ia mudar o meu ateliê, que ia ser revolucionária, que os meus pedidos iam ser diferentes, que as minhas clientes iam ter uma qualidade diferente. E eu estava redondamente certa. Tudo mudou quando eu comprei minha bordadeira. Eu conseguia personalizar, eu conseguia criar outro tipo de coisa, eu conseguia mudar o perfil da minha loja, então eu vendia mais para um público que queria pagar mais, então isso foi bem legal. Quando eu comprei a minha bordadeira e comecei a personalizar as peças, eu aumentei meu ticket médio, né, o valor da minha peça, em 30%, só porque ela era personalizada. E isso deu um salto no meu negócio e começou a segmentar os meus clientes. Então eu tinha clientes que gostavam de coisas premium, coisas chiques, coisas mais personalizadas, que estavam dispostos a pagar mais por isso. E aí quando eu comprei minha bordadeira, eu senti isso e eu usei disso para poder alavancar o meu ateliê. A minha bordadeira foi um presente do meu marido, então ele me deu, eu não fiz um investimento nela assim como eu fiz com a máquina de costura. Ele que fez, me deu de presente, eu tava grávida, então realizei o sonho da minha vida com essa bordadeira. Só que como eu tava no final da gestação, a minha tristeza era não ter feito o meu enxoval nela. O meu enxoval, né? O enxoval da minha bebezinha nela. Mas eu segui fazendo enxovais por aí. É esse meu nicho, eu trabalho com isso há muito tempo. Então mudou o rumo das minhas coisas. Mari, diferente da sublimação, o que eu preciso para ter uma bordadeira? Você precisa
de alguns itens básicos para bordadeira. Você precisa de uma entretela boa, você precisa saber colocar as coisas no bastidor. Você tem que saber também o que você vai fazer. Eu aqui faço peças de bebê, então eu bordo muita toalha, muita fraldinha, muito sintético, que eu faço bolsas de maternidade. Então você tem que olhar aí. Você precisa de agulhas boas, linhas boas que não desfiem, você precisa dar uma manutenção na sua máquina e você também tem um programa no computador que você precisa saber mexer para poder editar suas matrizes. Sim, isso ninguém te conta. Todo mundo compra uma bordadeira achando que bordado eletrônico, ela faz tudo sozinha. Não, não faz. Você tem que trocar todas as cores de linha. Então o desenho tá lá e ele tem várias cores de linha, então todas as trocas a máquina para e você tem que passar tudo, né, de novo para o rolê continuar. E aí você precisa de um programa no computador que pode ser o InBeard ou o PDesign. Eu não sei se tem outro, mas esses são os mais populares. Eu uso o InBeard. Gosto muito, me adaptei. Do mesmo jeito que a sublimação, eu nunca fiz um curso. Que eu uso no InBeard é porque eu aprendi na internet, no YouTube. Assim como vocês estão aqui aprendendo comigo, eu aprendi no YouTube como usar o InBeard. Eu comprei uma matriz. Sim, você compra matrizes. Você comprou essa matriz. Ela veio do tamanho certo, nas cores certas, na ordem de troca de fio certo. Isso tudo é o que você vai editar no seu computador. Eu preciso necessariamente ter um computador? Não. Você pode simplesmente salvar no pendrive, precisa do computador para isso, e colocar na sua máquina e ler. Só que aí você vai ficar, né, sob responsabilidade da pessoa que criou a matriz. Ela ter criado direitinho, na ordem certa, nas cores certas, nas paradas certas, porque o bordado tem várias paradas, então às vezes ele não vem ordenado por cor, então ele te obriga a ficar mudando de cor e às vezes voltar para a mesma cor várias vezes porque você não ordenou a matriz antes de colocar ela na sua bordadeira. Então, sim, é necessário, você precisa de um computador, a menos que você tenha um programador que deixe a sua matriz sempre redondinha, só que aí você vai pagar por isso. Então, o que eu faço no meu computador? Geralmente, eu não crio matrizes, eu edito matrizes. Então, eu tenho um banco de matrizes que eu comprei, tem muitos grupos pela internet que doam matrizes, que trabalham com isso, então você pode aproveitar esses grupos com essas informações. Eu peguei uma matriz, eu editei no meu InBeard ou no meu PDesign a ordem das passagens, a ordem das cores, eu mudei o tamanho, eu escrevi o nome do bebezinho. O que eu faço agora? Eu vou salvar ela no pendrive e vou colocar na minha máquina. Aí minha máquina vai ler. E aí lá no bastidor, na telinha que é touch, você vai ajustar de acordo com o que você vai pôr lá dentro. Tipo, uma bolsa de maternidade, eu preciso centralizar, colocar mais pro lado. Aí você vai fazer isso dentro da máquina. Mari, eu consigo usar a minha máquina sem ter um computador? Consegue, ela vem com muitas matrizes lá dentro e você pode usar aquilo ali. Só que não é fácil você escrever, vamos por um nome inteiro dentro do visorzinho. Não é fácil você mudar a cor, mudar a passagem de linha lá dentro. Então é sempre muito mais fácil usar o computador, mas você consegue fazer isso só com a bordadeira. Tem um monte de gente com a bordadeira que comprou parada em casa porque não sabia que ia ter que estudar um programa de computador para poder facilitar a vida do dia a dia. Então tá aí, tô te contando. É esse bafão que você vai precisar de um computador. Vai precisar ter noções básicas de computador. Vai precisar de usar um programa para poder editar suas matrizes, porque elas geralmente não vêm redondas. Tem lugares que vem, que você compra a matriz e ela vem linda, linda. Só que tem lugares que não. Tem lugares que ela vem bem zoada. Aí você tem que editar cor, passagem, parada de agulha, troca de linha. E aí você vai precisar do computador. O que mais que eu preciso? Eu preciso de uma entretela rasgável, boa, de boa qualidade, porque senão meu bordado vai andar e aí vai dar ruim pra mim, eu vou perder meu material. Então, preciso. Preciso de cores de linhas, porque cada bordado tem a sua composição de cores. Aqui eu uso as linhas Trilobal, geralmente eu uso da Seta e eu adoro, elas são ótimas. Uso os carretéis pequenos, porque eu gosto de ter a variedade de cor e não a quantidade de cor, porque meu bordado varia muito, né, a composição que eu vou fazer nele. E aí depende também do que você vai fazer, se você vai fazer bolsa de maternidade, se você vai bordar uniforme, então tudo isso depende das cores para você comprar suas linhas
e também programar o seu bastidor. Mari, valeu a pena comprar a bordadeira? Valeu. Valeu muito a pena. É exatamente o que eu imaginava. Eu realizei o sonho de, né, ter a minha bordadeira. Eu trocaria minha sublimação pela bordadeira sim hoje, porque eu trabalho com peças de bebê e como eu te falei, eu acho que peças de bebê não combinam tanto com a sublimação. Mas é um gosto meu, pessoal, e eu prefiro trabalhar com a bordadeira. Questões de espaço, de, né, materiais e a logística das coisas aqui pra mim é mais fácil. Além de ser mais delicado, te dá um capricho diferente, assim, né? Então, gosto muito, recomendo e compraria 1 milhão de bordadeiras pra fazer o mundo feliz. Faz diferença no ateliê ter uma bordadeira? Faz. No meu caso, 30% de aumento nas minhas peças que já eram, né, um valor caro, se você for parar pra pensar, mas ela aumentou 30% porque personalizados é mais caro. O que mais você pode, né, ter aí na sua bordadeira e fazer com que o seu ateliê mude? Os materiais. Aqui, como eu faço peças infantis, eu tenho pouco material. Então, geralmente são toalhas, geralmente fraldinha, tecido para fazer um barrado e tudo mais. E aí eu tenho pouca coisa diferente da sublimação, porque eu tinha um mundo de coisas, né? Tinha uma prateleira com chinelos de todos os tamanhos, então é diferente. Investimento. Eu investi na minha bordadeira na época, na verdade meu marido investiu na minha bordadeira na época, uns 3 mil reais. Já faz uns 2 anos e meio, mais ou menos isso, uns 2 e pouco, 3 mil. Agora tá mais cara porque é uma máquina importada, o dólar, né, aumentou, então tudo que é importado hoje tem um valor um pouco elevado, talvez um pouco salgado, mas é um produto que vale a pena. Se você pegar a sua bordadeira, dividir ela em 12 vezes, a parcela vai dar tipo 100 e pouco, você consegue embutir ela nos rendimentos do seu ateliê e conseguir pagar com o que você vendeu com valor agregado no personalizado. Tudo aí na ponta do lápis depende do cálculo que você fizer e da sua disciplina e da produção que você quiser, incentivo que você conseguir de cliente e tudo mais. A internet tá aí pra, né, alavancar os negócios. Inclusive eu tenho um parceiro de máquinas, vou deixar o contato dele aqui embaixo com o meu cupom de desconto. Vocês vão lá, ele é uma graça, o Leandro é ótimo e eu vou deixar. Então, é isso. Eu acho que se você for colocar uma lado a lado, eu acho que elas são coisas diferentes. Apesar das duas serem peças pra personalizar, são coisas diferentes. Você precisa pensar no, né, qual é a demanda do seu negócio, qual é o perfil de cliente que você geralmente atende. Se é bebê, peças infantis, enxoval, eu acho que a bordadeira é mais legal. Se você vai fazer festas, presentes, lembrancinhas, a sublimação talvez seja mais legal. Então, coloca aí na ponta do lápis, o preço, né, das coisas são relativamente parecidos, com a diferença que com 3 mil reais você compra geralmente uma bordadeira. Com 3 mil reais você compra uma máquina de prensa e uma caneca e a impressora. Então, tem que ver aí o que mais combina com o seu negócio, o que mais faz sentido para você. E essa é a minha ajuda, eu espero ter contribuído com vocês. Espero que o valor agregado das peças de vocês com essas duas ferramentas seja satisfatório a fim de pagar essa ferramenta. Então, se discipline para poder fazer essa conta bonitinha para você não sair do prejuízo. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre sublimação ou sobre bordadeira, me deixa aqui nos comentários e eu vou responder todas. Me manda um direct, me segue nas redes sociais. Se gostou desse vídeo, curte aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!